você está com sua Bíblia na mão, vou pedir que você abra no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20, verso 19. João 20, 19. João 20, 19. Quem achou, diga amém. Vamos dar aqui mais um tempinho. João 20, 19. Quem achou, diga amém. Agora a gente já tem 7 pessoas. Então vamos lá, João 20, 19, e assim está escrito na palavra que prevalece. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Repita comigo, portas trancadas. Portas trancadas. Estavam os discípulos reunidos por portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Senhor Jesus, essa é a tua hora. Me usa, Pai, como tu queres. Me usa como um instrumento teu, para que nós venhamos essa noite aqui falar aquilo que tu tens no teu coração, Senhor. Para que nós possamos entender a tua palavra revelada, aplicar nas nossas vidas e viver segundo aquilo que tu queres, para alcançar os desejos e os sonhos que tu tens planejado para nossas vidas. Em nome de Jesus, toma nossas mentes cativas a ti, Senhor, e traz o entendimento do Espírito Santo, para que tudo fique claro em nome de Jesus. Amém, amém. Vou pedir que você se assente. E mais uma vez, eu vou ler isso aqui rapidamente. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas. Eu quero que você já grave isso aí. Os discípulos estavam reunidos e eles estavam com as portas. A Bíblia é tão clara que ela não diz em nenhum momento eles estavam reunidos e as portas estavam fechadas. Ela não diz isso, porque existe uma diferença muito grande entre uma porta fechada e uma porta trancada. Primeira diferença que eu vou te falar é dependendo do tipo de ambiente que você esteja, ou seja, dentro da sua casa. Se você tiver com a porta trancada, é porque você não quer que qualquer um que esteja do lado de fora. Pronto. Primeira coisa, que se a porta estiver fechada somente, qualquer pessoa pode chegar, meter a mão na maçaneta, abrir e... Mas se ela estiver trancada, a história é... Só entra quem você? Segure isso aí. E os discípulos estavam reunidos e as portas estavam trancadas. E a Bíblia diz que as portas estavam trancadas porque eles estavam com medo dos judeus. Porque se a gente voltar um pouquinho aqui, rebobinar, para quem é do tempo da fita, no caso de Zé Carlos, por exemplo, que é do tempo da fita, eu já nasci no tempo do Netflix. Mas se você rebobinar um pouco, voltar um pouco, você vai entender que por que eles estavam com medo? Porque Jesus já tinha ido para a cruz, e eles eram apóstolos e seguidores de Jesus. Então na cabeça deles, se o homem já foi para a cruz, o próximo sou eu. Se a gente vai se reunir para falar alguma coisa sobre ele, sobre o reino dele, sobre a vida dele, sobre a causa dele, sobre por que ele andou, vamos trancar a porta, que a gente vai estar seguro, como se fosse naquela época uma porta blindada. Porta, meu Deus, uma porta de quê? De uma casa de pau a pique. Ela trancou. Ou melhor dizendo, passou uma tramela, deve ter sido, porque naquele tempo ainda não tinha aquela tecnologia de chave. Tem gente que está imaginando aí, não, passou o cadeado e a chave multilock. Não, irmão, não tinha. No máximo era uma tramela. Para quem não sabe o que é tramela, eu vou te explicar o que é. Google, traduzzinho, você vai entender o que é tramela. Eu também não sou desse tempo, mas já ouvi muito falar em tramela. Erval está aqui, que Erval é desse tempo. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre o tema portas fechadas, ou melhor dizendo, atrás das portas fechadas, ou melhor ainda, o que é que acontece por detrás das portas trancadas. Porque a gente passa a nossa vida toda, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada para quem não é cristão ainda, para quem não é evangélico, para quem não conhece Jesus ainda, a gente passa a nossa caminhada toda procurando o quê? Portas. Isso. A gente declara assim, acorda aquela semana, nessa semana vai ser uma semana de vitória, Deus vai me honrar, porque a porta vai se... Todo mundo só quer buscar a porta aberta. Pensa que maravilha a tecnologia que hoje existe. Minha mulher, ela detesta shopping center. Detesta fazer, eu só engasguei. Ela detesta fazer compras, entendeu? Pensa que maravilha, ela não gosta, mas quando chega no shopping, aquela coisa maravilhosa que ela vai andando e a porta vai se... Todo mundo busca a porta aberta.
Todo mundo busca a porta aberta. Eu estou buscando porque eu estou merecendo o favor de Deus na minha vida. E fulano vai ver, e fulana vai ver, porque a porta vai se abrir e Deus vai me honrar. Todo mundo está buscando porta? Isso. 3 pessoas estão começando a entender. Todo mundo está buscando portas? Mas calma. Nem sempre a porta aberta é o que você precisa, no momento que você quer. Está entendendo? Mas às vezes a gente fica obcecado pelos benefícios e pelas bênçãos que se encontram detrás das portas abertas. E a gente começa a viver a nossa vida em função de buscar portas abertas. A gente passa a viver a nossa vida em função de buscar aquilo que está mais fácil e mais desejoso. Não, porque a porta aberta é a porta de honra. A porta aberta é a porta do favor de Deus, que Ele vai colocar a mão sobre a minha vida e as pessoas vão ver. Então todo mundo passa, não, eu quero porta aberta, eu quero bênção, eu quero favor de Deus, eu quero porta aberta, e fica. Ainda tem outros que falam assim, hoje não está bom, mas quando a porta se abrir, aí vai ser bênção. E passa a vida atrás de porta aberta, passa a vida atrás de porta aberta, e começa a diminuir, e começa a desprezar, começa a menosprezar as bênçãos e as belezas que acontecem por detrás de portas fechadas. A Bíblia conta que depois da ressurreição, logo depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos de forma materializada. E quando Ele apareceu para eles ali, naquela primeira vez, eles estavam atrás de portas trancadas. Primeira vez que Ele apareceu para eles, eles estavam por detrás de portas trancadas. A Bíblia dá essa ênfase, não é à toa, a porta não estava fechada. Porque se a porta tivesse fechada, Jesus poderia muito bem, como qualquer outra pessoa, chegar ali, bater a mão na maçaneta e entrar na porta. Mas a Bíblia é enfática. A porta estava trancada por medo dos judeus. E a primeira vez que Ele aparece para eles, eles reunidos, eles estavam com portas trancadas. E Jesus aparece para eles. Imagine, meu Deus. E se eu te disser que às vezes portas fechadas têm muito mais valor do que portas abertas? Que portas fechadas têm muito mais significado do que portas abertas? Que as coisas que acontecem por detrás de portas fechadas podem trazer muito mais benefícios do que de portas abertas? Ou melhor até, se eu te disser que uma porta fechada tem obrigatoriamente que preceder uma porta que vai se abrir. Uma porta fechada, ela tem que preceder isso. A Bíblia conta que antes de os discípulos saírem para mudar o mundo, eles encontraram Jesus por detrás de uma porta fechada. Se eles não tivessem de trás daquela porta fechada e vivessem o que foi vivido ali, eles não poderiam sair e mudar o mundo e mudar a história. Mas tudo começou de trás de uma porta trancada. Uma porta trancada pelo medo, uma porta trancada pelo desespero, uma porta trancada por não ter mais talvez sentido para a vida. Não, o mestre morreu, o guia morreu, a nossa orientação, a nossa bússola morreu. E agora? Não, vamos trancar as portas, vamos nos blindar, vamos nos fechar, vamos deixar de caminhar. Mas por detrás daquelas portas trancadas, Jesus apareceu. Jesus apareceu por detrás de uma porta trancada. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua temporada de portas fechadas irá determinar quando começará a sua temporada de portas abertas. Se você é esse que tem vivido recentemente portas fechadas em sua vida, se você é esse que tem vivido portas trancadas em sua vida, e não fique triste, deixa eu te dizer, se alegre, porque a temporada de portas abertas determina o nível de temporada de portas abertas que você vai ter. Não despreze as portas fechadas que acontecem na sua vida. Não menospreze as portas fechadas que acontecem na sua vida. Não amaldiçoe as portas fechadas que você passa na sua vida. Jesus apareceu, digo mais uma vez, para os discípulos por detrás de portas fechadas. Os discípulos não somente ouviram a Jesus, que a Bíblia poderia ter dito não, e eles estavam ali por detrás de portas fechadas e eles começaram a ouvir a voz do Mestre. Mas a Bíblia diz que ali eles estavam com portas trancadas e eles viram a Jesus. Jesus se revelou a eles de forma tal
E ainda tem uns que vão além, como Thomas, que tocou em Jesus, mas ele só tocou em Jesus porque a porta estava fechada. Ele só tocou em Jesus porque a porta estava trancada. Ele só trocou em Jesus porque Jesus estava no secreto com eles. Porque se fosse aberta a multidão, talvez eles não tinham tido o privilégio de ter visto o que eles viram naquele lugar e naquele momento. Não despreze as portas fechadas que você tem passado. Não despreze o tempo que você tem vivido. Mais do que isso, não reclame a Deus e nem se desespere pelo tempo de portas fechadas. Mais uma vez eu digo, para que isso fique marcado no seu coração, a sua temporada de portas fechadas vai determinar a sua temporada de portas abertas. Entenda isso. Entenda isso. E às vezes a gente para pensar, mas como é que Jesus apareceu ali? Como é que isso se deu? Como é que isso aconteceu? Jesus não entrou pela janela, querido. Você está se perguntando, não, mas de repente ele entrou pela janela. Ah, não, Jesus desceu pela chaminé. Não, irmão, não é Papai Noel, não confunda. Que nem existe. Não desceu pela chaminé, não. A porta estava trancada e ele entrou. Pare de se perguntar por onde ele entrou. Se alegre que ele esteve ali. Pare de perguntar como aconteceu, mas tenha certeza que aconteceu. Não interessa o como, interessa o porquê. Não interessa como ele entrou, interessa o porquê ele entrou. E se ele entrou é porque ele tinha que cumprir um propósito. E se ele tinha que cumprir um propósito é porque ele tinha coisas para realizar na vida daquelas pessoas. E elas tinham que realizar coisas em nome dele e no futuro. E por isso que a situação não interessa que você esteja vivendo. Em que temporada você está vivendo. Se a porta está fechada, se a porta está encostada ou se a porta está trancada. Se ele tiver que aparecer, ele vai estar lá do seu lado. Quem está entendendo isso? Daqui a pouquinho a gente vai começar a pregar então. Então não interessa o que você tem vivido. Se a porta está fechada, se a porta está trancada, ele vai aparecer supernaturalmente. Pelo poder que opera na vida dele, ele vai aparecer. Ah, mas é porque, bispo, eu até estou começando a entender, mas é porque a situação que eu tenho vivido, você não sabe. Você não sabe o mal que tem me causado, você não sabe a tristeza que tem me causado, você não sabe o nível de relacionamento que eu tenho tido com meu marido, com minha mulher, com os meus filhos, com os meus familiares. Você não sabe o que eu tenho vivido no meu emprego, você não sabe o que eu tenho vivido na minha empresa. Você não sabe assim a multidão de portas que tem se fechado à minha volta. Eu não estou começando mais a ver saída em nenhum lugar, eu estou me sentindo num lugar fechado. Ei, eles estavam num lugar trancados. E o mestre apareceu. Vai entendendo? Siga comigo. Siga comigo. Entenda isso. Às vezes Deus fecha a porta para revelar algo a você que de outra forma você não poderia ver. Entenda isso. Uma porta fechada com Jesus é igual a uma revelação. Uma porta fechada com Jesus é igual a intimidade. É um encontro como nunca antes. Pense quantas pessoas viveram naquela época. Jesus andou por mais de 40 dias depois que ele ressurgiu. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ver as marcas? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ver as chagas? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ver o lado perfurado? Quantas pessoas? Só aqueles poucos que estavam por detrás de portas trancadas. Só aqueles escolhidos que estavam ali numa situação que eles achavam vexatória. Não, nós estamos com medo. Mas porque eles estavam com as portas fechadas, porque eles estavam com as portas trancadas, Jesus se revelou a eles. Jesus trouxe um nível de revelação, um nível de intimidade que eles não tinham vivido ainda. Ei, olha aqui, ó. Olha aqui as minhas mãos furadas, olha os meus pés, olha as minhas feridas, olha as minhas chagas, olha o meu lado perfurado. Você acha que Jesus ia ser capaz de fazer isso no meio de uma multidão? Num lugar aberto, cheio de pessoas? Não. Era a intimidade dele. E ele estava revelando no secreto para as pessoas que estavam por detrás de portas fechadas. Entenda isso. Não despreze portas fechadas. Eles viram as feridas do Messias. E nem todos tinham visto, mas eles viram. Atrás de portas fechadas, quando Jesus está dentro, nada menos do que maravilhas assombrosas irão acontecer. Nada menos do que isso. Se você percebeu que nessa temporada que você tem vivido, nesse tempo que você tem vivido, uma porta se fechou para você, não fique se lastimando. Não fique chorando. Não fique se desesperando, não fique na lamúria. Mas por fé comece a celebrar. Por fé comece a adorar ao Senhor. Porque saiba, se você está num lugar de porta fechada, se você crer e começar a louvar Ele, Ele vai
aparecer ali. E Ele não vai aparecer apenas, não, Ele vai aparecer para me confortar. Não, Ele vai aparecer para trazer revelações que não tinha trazido para a sua vida ainda. Ele vai aparecer para trazer algo novo que você não tinha nem imaginado que poderia acontecer com você. Ele vai aparecer para trazer coisas novas e coisas assombrosas. Não se desespere. Não se tristeça. Não fique aí chorando. Mas meu Deus. Não. Passe a entender isso a partir de agora e passe a se alegrar. Eu sei que não é fácil. Não estou dizendo que é. Mas a gente não pode viver pelo que a gente vê. A gente tem que viver pelo que a gente crê. Não é por vista, é por fé. Agora, recentemente eu estava num congresso em São Paulo que o tema foi esse. Não é por vista, é por fé. Deus mudou muito minha vida ali. Deus teve minha fé ali alargada, expandida. E muitas vezes na minha vida, eu sou novo ainda, tenho 40 anos, mas muitas vezes na minha vida eu vivi situações de portas fechadas. Muitas vezes na minha vida. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente tem que aprender a viver por fé. Por fé. Pare de se lastimar. Se você é um cristão verdadeiro e a porta acabou de se fechar na sua cara, coloque um sorriso no seu rosto. Comece a celebrar. Porque a próxima coisa que você verá será uma revelação maravilhosa de Deus na sua vida. Você vai ver tudo que Ele tem sonhado para você. Se a porta se fechou, comece a glorificar. Porque a próxima coisa serão as maravilhas das portas abertas. Não despreze as portas fechadas. Não menospreze as portas fechadas. Porque a Bíblia ela é clara, lá que está em Apocalipse 3:7. Só vou ler a parte B do versículo. O que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus é aquele que abre e que fecha o quê? Me ajuda, igreja. Deus é aquele que abre e que fecha. Aquele que abre e que fecha. Se Ele é aquele que abre e que fecha portas, Ele é um Deus de portas. De poder também. Mas Ele é um Deus de portas. A Bíblia não diz assim, porque Deus é aquele que se revela na porta aberta. Ela não diz isso. Deus é aquele que abre portas e todos os caminhos para você. Ela não diz isso. Ele é aquele que abre e que fecha portas. Portanto, Ele é um Deus de portas. Comece a entender isso. Mas bispo, eu achei que Deus só tinha a porta aberta na minha vida. Calma, a gente está seguindo, você vai entender mais coisa. Mas é importante você entender que Ele é um Deus de portas. Ele é aquele que abre e aquele que fecha. E você vai entender o porquê nessa noite. Para que você não passe mais a chorar pelas portas fechadas. Sabe, muitas vezes na minha caminhada com Deus, muitas vezes na minha caminhada cristã, eu rejeitei porta fechada. Eu amaldiçoei porta fechada. Eu repreendi porta fechada. Está repreendido em nome de Jesus. Essa porta fechada vai cair. E hoje eu consigo entender. Hoje eu estava até conversando com o Tati. Hoje eu consigo entender que foi um tempo de imaturidade meu. Mas bispo, o que é que você está dizendo? Que você então tinha que se alegrar? Tinha que me alegrar, irmão. Eu vou dar apenas um exemplo de milhares que a gente tem para dar. Meu filho queria até que eu desse outro exemplo, mas eu vou dar um exemplo até prático. Já tem mais ou menos uns 4 anos que a gente pensa, eu e Tati, em mudar para uma outra casa, um outro apartamento, enfim. E já tem esse tempo todo que a gente procura. E a gente olhou cada lugar lindo e maravilhoso, chega assim, Deus aqui, meu coração, você já viu aqui, eu me senti que isso é presente de Deus para a minha vida. O negócio não acontecia. Não acontecia. E tinha um imóvel que a gente tinha aquele desejo no coração grande, porque o imóvel era muito grande, mas a nossa fé não estava no nível do imóvel ainda, meu e dela. A gente sonhava, mas na prática não acreditava. E todos os outros que a gente olhou, na hora do negócio fechar, literalmente fechava, meu irmão, o negócio não avançava. E eu reclamava, e eu já tinha feito jejum, eu já tinha orado lá também. Deus, você está fechando as portas, isso não é possível. E eu tenho te adorado, eu tenho te servido, não é barganha, Senhor, mas eu tenho estado aos seus pés. Ele, nada. Quando chegou em novembro, dezembro do ano passado, quando a gente chegou assim, disse, não, agora vamos ficar onde a gente está, meu irmão, porque é só a porta na cara. Puf, 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 não está abrindo. Deixa com Deus. Aí nós conhecemos um casal. E no dia que a gente conheceu ele, pô, gostei de vocês. Pô, que bom, maravilha, tal. Você sabe onde eu moro? Não, querido, não tenho a mínima ideia onde você mora. E aí ele falou onde ele morava, que era um lugar que a gente
desejava muito. Ele falou assim: gostei de vocês, eu estou querendo ir embora. De tudo, do Brasil, enfim. E se vocês quiserem este imóvel, a proposta que vocês fizerem eu aceito. Falei: presta atenção, meu amigo, eu estou te conhecendo hoje, mas vai devagar. Vai devagar, porque tem que ter um limite de razoabilidade. Eu pensando como gente, de todas aquelas portas fechadas que tinham acontecido, hoje eu entendo que ele fechou aquelas portas para que eu chegasse naquela porta aberta que eu tanto sonhava, mas que na minha vida era distante. Só que o sonho de Deus, meu irmão, se o sonho é dele, a providência é dele, o tempo é dele, o meio é dele, a forma de pagar é dele. E aí eu simplesmente cheguei para a pessoa e disse: ó, eu estou constrangido, mas você disse que é para eu fazer a proposta. E a proposta é essa. Ele olhou assim, baixou a cabeça, coçou assim a cabeça e disse: tá, se é assim que você quer, tá feito. Vocês não têm noção da proposta, não só do preço, como da forma de pagamento, como de tudo. Tá feito. Mas se eu não tivesse passado pelaquela temporada de tantas portas fechadas, hoje eu não poderia estar cada vez mais perto daquilo que Deus tinha preparado para mim lá atrás. Como eu já disse, a temporada de portas fechadas vai determinar a temporada de portas abertas que você tem que viver. Porque Ele é um Deus de portas. Ele é que abre e Ele que fecha. Ele que fecha e Ele que abre. Não menospreze as portas fechadas. E no meu tempo de imaturidade, para mim toda porta fechada era do diabo. Está amarrado essa porta fechada, falcão, está repreendido. A porta fechada é coisa ruim, é coisa negativa, né? Marquinhos, você entende disso, Marquinhos. Marquinhos daqui, é isso mesmo, prega, pregador. Marquinhos entende muito disso. E eu posso dar vários exemplos de Marquinhos também. Marquinhos é meu primo, e quantas coisas ele sonhou com a esposa, e só pufo, porta fechada. E de uma coisa que ele não imaginava, Deus abriu um celeiro de bênçãos para a vida dele e da família dele. Um ramo de negócio que ele jamais pensou. Tudo que ele sabia fazer, tudo que a mulher sabia fazer, só porta fechada. E aquilo que ele não sabia fazer, nem queria fazer, é onde Deus está honrando ele e a mulher. Então hoje a gente começa a entender que porta fechada não é maldição. Porta fechada não é coisa do inimigo. Porta fechada não é coisa do diabo. Porta fechada não é para você repreender. Porta fechada é para você entender. Se calar e perguntar: o que é que Deus quer? O que é que eu tenho que aprender? Eu agradeço a Deus por todas as portas que Ele fechou na minha vida. Eu agradeço a Deus por todas as portas que Ele fechou na minha cara. Melhor dizendo, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse passado por algumas portas fechadas que Deus fechou na minha vida. Eu não teria a família que eu tenho. Eu não teria a mulher maravilhosa que eu tenho. Eu não teria os filhos que eu tenho. Eu acho que eu não estaria nem mais aqui se Ele não tivesse fechado as portas que Ele tinha que fechar. Então hoje, quando eu estava discutindo e escrevendo, eu orei e falei: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu amaldiçoei as portas fechadas. Senhor, me perdoa porque eu não tinha entendimento para saber que era o Seu amor e o Seu carinho me tratando, me treinando. Me perdoa, Senhor, porque eu sempre quis viver o resultado, mas nunca quis passar pelo processo. Porque porta fechada, querido, é processo. Porta aberta é o resultado que você vai colher do processo que você viveu. Não se desespere. Não menospreze a porta fechada. Hoje eu tenho maturidade suficiente para agradecer a Deus pelas portas que Ele fechou. Se você parar e fazer uma reflexão rápida, você vai entender que a porta fechou simplesmente. Não é porque a porta não estava pronta para você, é porque você não estava pronto para a porta. Se a porta estava fechada, é porque você não estava pronto para ela ainda. Entenda isso. Tem duas razões principais porque Deus fecha a porta na nossa vida. Ou até, para ser mais preciso, porque Deus fecha portas na nossa cara. Duas razões principais. A primeira delas, como Ele é um Pai amoroso, Ele fecha a porta para nos proteger. Claro que a Bíblia diz que o Senhor vai nos proteger de serpentes, de escorpiões, do filho do leão, de demônios.
Mas a principal pessoa da qual Deus está te protegendo é de você mesmo. E o primeiro motivo que Ele fecha a porta, já falei, é para te proteger. Primeiro motivo. E o outro motivo que Ele fecha a porta é para se revelar a você. É para te mostrar as pisaduras. É para te mostrar as feridas. É para isso que Ele vai fechar a porta. Deus fechará a porta para te proteger e vai fechar a porta para te trazer revelação. Deus vai fechar a porta porque senão você não veria as coisas maravilhosas, porque você estaria muito preocupado correndo atrás de portas abertas. Pense comigo. Isso não é difícil de pensar, isso não é difícil de entender. Jesus acaba de entrar por uma porta trancada assim que Ele acaba de ressuscitar. Ele acabou de ressuscitar e entrou num lugar que a porta estava trancada. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Sabe o que isso significa? Que as portas trancadas não podem conter quem tem espírito de ressurreição. Vai entendendo? Vai entendendo? As portas trancadas não podem conter quem tem espírito de ressurreição. Está entendendo? Não entendeu? Você deve estar pensando assim, não, mas isso foi só com Jesus. Ele passou porque ele já estava num corpo ressurreto, porque ele tinha o espírito de ressurreição dentro dele, e por isso que ele passou pelaquela porta trancada. Você não entendeu ainda. Quantas vezes eu tenho que dizer a você que o mesmo espírito que estava dentro de Jesus está dentro de mim e de você. Quando Jesus entrou ali, que ele começou a falar com os discípulos, que ele falou, Pai seja convosco, a Bíblia diz que ele fez e soprou o espírito sobre eles. E quando ele ascendeu ao céu, ele falou, eu vou, mas eu deixo o outro Consolador, que é o meu Espírito, o mesmo Espírito que estava em Jesus, está dentro de mim e de você. Sabe o que significa? Vai entender agora. Que nenhuma porta trancada pode te resistir. Porque assim como Jesus entrou, assim como Jesus venceu, você tem que entrar, você tem que vencer. Só que não queira pular o processo, não queira queimar a etapa. Entenda e viva o processo para que você possa entrar nas portas que antes estavam fechadas. Entenda e viva o processo, mas entenda e viva com intensidade, assim como Jesus viveu. Se você nasceu de novo, se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo vive dentro de você. Portas trancadas não podem te resistir, portas trancadas não podem te deter, portas trancadas não podem te frustrar, elas não podem impedir o agir de Deus na sua vida. Se tem uma porta que está fechada, se tem uma porta que está trancada, mas essa porta contém vontade e sonho de Deus para você, não interessa quão fechada ela esteja, não interessa se ela está lacrada, não interessa a condição de dureza que essa porta esteja. Quando você tem o poder do Espírito Santo dentro de você, a porta fechada não pode te parar. Tenha certeza disso. Se a porta que está à sua frente está fechada, mas está recheada de promessas de Deus, ela vai se abrir, você vai entrar. Mas não queime o processo. Passe pelo processo para obter o resultado. Passe pelo processo para obter o resultado. Me responda uma coisa, o que é que Jesus mostrou aos discípulos quando ele entrou naquela porta fechada? A Bíblia conta que ele mostrou as feridas e o lado perfurado. Pare de chorar pelas suas feridas. Pare de chorar por quem te feriu. Jesus não mostrou, olha aqui as feridas que eu sofri, olha aqui o lado perfurado pela lança. Jesus não fez isso, Jesus não se vitimizou nunca, porque Jesus não é vítima. Jesus entrou ali e mostrou ele aqui, olha as minhas feridas, olha as minhas pisaduras, olha as minhas marcas. Sabe por que ele mostrou isso? Para mostrar que por mais que ele tinha sido ferido no passado, ele tinha ressurgido no presente. Que por mais que dores tenham sido causadas no passado, ele estava vivo no presente. Por mais que frustrações tivessem acontecido no passado, ele estava renovado no presente. Nada pode impedir de você entrar na porta do seu destino. Jesus nos ensinou que pessoas feridas, mas ressurretas pelo poder do Espírito, podem entrar em lugares fechados. Se você se revestir e se encher do Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito da ressurreição, nada vai ser capaz de te impedir.
Assim como na vida de Jesus, as circunstâncias não determinam como sua vida vai terminar, mas a unção na sua vida que Ele derramou é que vai determinar os acessos que você vai ter. Entendeu? Não são as circunstâncias que vão determinar a sua vida, mas a unção dele na sua vida vai determinar os acessos aos locais que você tem que chegar. Aí você para pensar, poxa, eu nunca imaginei, eu passei por isso, foi tão difícil, foi tão duro, mas agora apareceu uma pessoa e me ofereceu uma coisa, me ofereceu um trabalho, me ofereceu uma oportunidade, de onde eu nunca imaginei. Porque a unção dele que está sobre você vai te dar acessos que você antes não tinha. Vai te levar a lugares que você sozinho não poderia ir. Se você passou pela cruz, se você passou pelo túmulo, se você tem porta fechada, ou se você passou por lá, nenhuma porta fechada vai poder te deter. Nenhuma porta fechada vai poder te impedir de chegar no seu destino, naquilo que Deus sonhou para você. O seu testemunho cheio de graça divina vai determinar o destino ordenado por Deus para a sua vida. Fico imaginando os discípulos se olhando e perguntando, como é que isso pode acontecer? Como é que ele pôde entrar? A porta estava trancada. E assim eu profetizo para você nessa noite, que assim vai acontecer com você também. Nenhuma porta trancada vai poder ser capaz de deter você. Nenhuma porta trancada vai ser capaz de deter você a alcançar o seu destino. Nenhuma porta trancada será capaz de deter de você chegar aos sonhos que Deus sonhou para a sua vida, em nome de Jesus. E as pessoas vão começar a olhar para você, assim como os discípulos olharam para um para o outro. Como é que ele conseguiu? Como é que ele entrou? Como é que ele fez? E as pessoas vão começar a olhar para você e dizer, como é que ela fez isso? Como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu chegar ali? Mas ele estava, mas ela assim, mas como? Porque Jesus está na sua vida. Porque o Espírito dele se aperfeiçoa em você a cada dia. Mas como é que ele pode estar com a família restaurada? Como é que ele restaurou o casamento? Como é que o filho dele saiu das drogas? Mas ele estava com um relatório que a saúde dele estava de mal a pior. Como é que ele está aqui vibrante? Como? E aí você vai poder chegar para ele e vai dizer assim, eu não li como em nenhum livro de autoajuda. Você não vai dizer assim, não, eu melhorei porque eu vi isso nas redes sociais. Você não vai achar a resposta na internet, você não vai achar a resposta no Google. Você vai começar a declarar, a resposta para o meu como foi Jesus. As feridas de Jesus, as chagas de Jesus, a graça de Jesus, o sangue de Jesus, o amor de Jesus e o poder de Jesus que se aperfeiçoa na minha vida. Se você não está disposto a passar tempo detrás de portas trancadas e fechadas com Deus, não espere que você vai conquistar o mundo. Mas você pode estar dizendo que quer mudar o mundo, mas você não pode mudar o mundo se você não começar mudando você. Aí você fala assim, não, mas o problema do meu casamento é a minha mulher, ela tem que mudar, e você já mudou você? Não, mas o problema da minha família é a minha família, você já mudou você? O problema do meu trabalho é o meu chefe, meu colega de trabalho, ele é intragável, você já mudou você? Você só pode mudar o mundo depois que você começa a mudança em sua vida. E você só começa a mudança detrás de portas fechadas. Comece a sua mudança, comece a sua transformação. Porque um você transformado precede um mundo transformado. Você só vai conseguir transformar aquilo que tem designado para você quando você começar a mudança na sua vida. Você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto. Não foi à toa que o primeiro encontro de Jesus com os discípulos foi detrás de portas fechadas. Deus está querendo te mostrar, está querendo te revelar que é muito maior o que está ali dentro com Ele para Ele te revelar do que o que está fora. A Bíblia diz que foi por detrás de portas trancadas que eles se reuniram. E os discípulos mesmo não entenderam como é que Jesus entrou, mas a própria Bíblia diz que quando 2 ou mais se reunirem no meu, eu virei. A porta pode estar trancada, irmão. 2 ou mais reuniu, clamou o nome dele, ele vai chegar. Aí você pode estar pensando assim, não, bispo, mas isso não é muito fácil para mim, sabe por quê? Porque na minha casa, na minha família, no meu emprego, só eu sou crente por enquanto. Então como é que eu vou ter o 2 ou mais? Você e o Espírito Santo são 2, irmão. Onde você estiver, se clamar por Jesus, ele vai chegar, independente da situação, da porta, do lugar, ele vai chegar. Ele vai chegar. E Ele vai se mostrar a você e vai trazer revelações poderosas para a sua vida. Ele vai trazer transformação para a sua vida. Ele vai trazer algo novo para a sua vida. Porque por isso que eles apareceram, por isso que Jesus apareceu ali. Eles estavam reunidos no nome dele. A porta trancada, ele apareceu, ele chegou.
Porque portas trancadas não podem deter um Deus amoroso. Mesmo quando você fechou as portas da sua vida em alguma situação. Não, isso aqui eu não quero mais, isso me feriu, eu vou fechar essa porta, eu vou fechar essa porta, eu vou fechar essa porta, eu vou fechar a porta de relacionamento, eu vou fechar a porta da família, eu vou fechar a porta com os filhos, eu vou fechar a porta com os amigos. Você pode fechar todas as portas, mas você não pode fechar a porta para um Deus amoroso. E aí ele que vem e fala: ei filho, essa porta aqui eu vou abrir, filho, sabe por quê? Porque você precisa se relacionar. Ei filho, essa porta aqui eu vou abrir porque você precisa perdoar. Ei filho, essa porta eu vou abrir porque você precisa avançar. Por mais que você tenha se fechado para ele, ele morreu de braços abertos para você. Nunca vai se fechar para você. Ele é um Deus amoroso. Sabe, a Bíblia é linda. A Bíblia fala que Daniel foi trancado na cova dos leões. O que aconteceu quando ele foi jogado e trancado na cova dos leões? Deus apareceu e fechou a boca do leão. Pense isso ali, ele foi jogado ali para morrer. Deus entrou e ficou ali com ele e disse: não, os leões vão ficar com fome, que eu vou ficar aqui com você, meu servo. E se isso não basta para você, a Bíblia conta no livro de Daniel de jovens judeus que foram jogados numa fornalha 7 vezes aquecida. Vão matar aqui todo mundo torrado. E a Bíblia conta que Deus apareceu, se revelou a eles e com eles passeou pelo fogo. Quero que você entenda essa noite, a porta trancada que você está, independente do que esteja acontecendo ali dentro de difícil, independente do que esteja acontecendo ali dentro de impossível, independente do que tramaram para você ali dentro, Deus vai entrar e vai passear com você ali dentro. Deus vai entrar, vai trazer restauração, vai trazer vida nova, ainda vai trazer passeio com você. Ele vai dizer: vem filho comigo, porque nada nem ninguém vai te tocar. Aleluia. Uma porta fechada nunca impedirá Deus de aparecer para te auxiliar. Uma porta fechada nunca impedirá Deus de aparecer, de pegar no colo e caminhar com você, e passear com você, e trazer tudo aquilo que você precisa. Eu não sei o que é que você acredita, mas eu acredito que esta é a semana que Deus vai aparecer para você e para sua família. Esta é a semana que Deus vai te pegar pela mão e vai começar a passear por lugares que as pessoas não vão entender. Eu acredito. A gente está chegando já no final. Mas em Isaías 53:5 a Bíblia diz assim, 53:5: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Você não entendeu isso até hoje? O que é que Isaías estava dizendo? Mas eu vou te explicar. Jesus não estava mostrando a ele as feridas que tinha sofrido. Jesus não estava mostrando a ele as mazelas que ele tinha passado. Jesus não estava ali choramingando: olha minha ferida, olha como isso aqui, olha as chicotadas que eu tomei, olha a coroa de espinho, olha o meu lado furado. Ele não estava ali fazendo isso, choramingando, mostrando, sofrendo, se vitimizando. Ele estava mostrando a eles a cura deles. A cura deles. Ele estava mostrando a eles o perdão. Ele estava mostrando a eles a paz. Jesus não foi lá para dizer: olha o que fizeram comigo. Jesus estava lá para dizer: olha o que eu fiz no lugar de vocês. Olha o que eu fiz por vocês. Olha o que eu aguentei por vocês. Olha o que eu suportei por vocês. Foi isso que Jesus estava mostrando. Foi isso que Jesus estava dizendo. Quando a porta se fecha e você está com Jesus, Ele vai te mostrar tudo o que Ele fez e tudo o que Ele fará por você. Quando as portas se fecham, Ele te mostra o que Ele fez por você. Você sabe por que Jesus mostrou as feridas deles a eles? Para que eles pudessem, assim como nós, mostrar as nossas curas. Então, se você passou alguma porta fechada, às vezes a pessoa passa uma dificuldade com o marido ou com a mulher, aí posta na rede social: fulano não vale nada, não sei o que, olha o que eu estou passando, olha como está me humilhando. Não, querido. Quando Deus restaurar, comece a mostrar as suas curas. Olha o que Deus fez por mim. Olha onde Deus me colocou. Olha como Deus me restaurou. Olha como Deus restaurou meu lar, como Deus restaurou meu casamento. Não mostre as suas feridas. Jesus já mostrou as dele. Mostre as suas curas. Mostre o que Ele fez por você. Mostre a novidade de vida que Ele te trouxe. Amém? O último ponto. Estamos encerrando. A Bíblia fala que Ele mostrou o lado dele que foi... O lado dele que foi... perfurado, traspassado pela lança. Porque quando ele já estava ali no fim, chegaram assim: será que ele já morreu? Vamos perfurar ele, para ver se ele já está morto. E a Bíblia conta que quando ele foi perfurado na lateral, o que é que saiu dali? Água e
Água e? Água e sangue. Quando eu cheguei aqui hoje, eu vi Vanessa. A Vanessa está indo aí? Tá ali, ela deu um tchauzinho. Nessa, se eu estiver errado, me corrija, tá? Falei com ela, porque Vanessa é médica, ela é obstetra. E foi uma coisa que se abriu, um entendimento. Porque eu tive a oportunidade de acompanhar os 2 partos da minha esposa. E antes dos meus 2 filhos saírem, saiu água e saiu sangue da minha esposa. Então quando Jesus mostrou o lado perfurado, Ele falou: ei, aqui é o ventre espiritual de vocês. Daqui saiu água e daqui saiu sangue, porque eu gerei cada um de vocês na humanidade. Era isso que Ele estava mostrando, era isso que Ele estava dizendo. Isso aqui eu passei para gerar vida de abundância em vocês. Isso aqui eu passei para que vocês fossem ligados ao meu Pai, para que todos fossem filhos de Deus. Para você não ter uma ideia errada de que Jesus estava ali se vitimizando. Ele estava mostrando a forma linda que Ele nos gerou.